que ele vai falar sobre a data de 1817, que é uma data muito emblemática para a gente entender a história de Pernambuco. Foi em 6 de março de 1817, quando começou a revolta pernambucana, ou a Revolução Pernambucana, tem diversas formas para falar sobre isso, que foi um movimento contra Portugal, né? O Brasil ainda era dependente de Portugal na época, foi contra Portugal, que queria se proclamar uma república aqui em Pernambuco. Também teve Paraíba, Rio Grande do Norte, etc., uma parte do Ceará também. E aí teve um grande movimento que, pelos preceitos do iluminismo, eles acreditavam, né, nos ideais da república, do iluminismo, guiaram esse movimento aqui para Pernambuco. E assim, isso é um antes e depois da história de Pernambuco por diversos fatores. Um deles, principalmente, é justamente a bandeira do estado. Que a bandeira de Pernambuco, ela foi pensada, confeccionada pelos revolucionários de 1817. Então isso é algo muito diferente das outras bandeiras de estados, né? Que normalmente é algo muito mais institucional. Aqui a gente consegue enxergar elementos de busca, né, de conquistas que eles estavam querendo implantar. Por exemplo, a figura do sol aqui. O sol, ele é um ideal iluminista que remete à igualdade, né? Acho que vocês já ouviram o ditado, o sol brilha para todos nós somos iguais perante o sol. É uma ideia de igualdade, sendo que essa igualdade que partia do iluminismo não era uma igualdade assim, todos nós somos iguais, não, era uma igualdade jurídica. Então todos são iguais perante a lei, todos os cidadãos. Por quê? Porque é importante ter essa parte dos cidadãos, porque essas pessoas tinham escravizados. Em 1817, a escravidão era plenamente legalizada aqui no Brasil. Não só no Brasil, como você tinha na França, na Inglaterra, enfim. Então eles conseguiam unir as ideias de um mundo mais igual, ao mesmo tempo que você também tinha a continuação da escravidão. Então, óbvio que aos moldes atuais isso parece um absurdo, mas na época isso era completamente assim. Isso era uma vanguarda de pensamento. Sim. As pessoas acreditavam que isso era o próximo passo da civilização. Então, os líderes da revolta de 1817, eles eram principalmente da elite econômica de Pernambuco. Afinal de contas, né, quem é que tinha condições de, morando em Pernambuco, estudar sobre iluminismo, estudar sobre tripartição dos poderes? Não tinha universidades aqui no Brasil, você tinha que ir até Portugal, Lisboa, né, na Universidade de Coimbra, Porto, para estudar sobre isso. Então, era somente a elite econômica e intelectual, que eram as mesmas famílias, que eram as famílias da cana-de-açúcar, dos engenhos, de tudo isso. Então, essa revolta, ela marca muito esse processo de nascimento de um pensamento republicano, principalmente permeado também pela elite do Estado. E a gente vai ver como isso se repete revolta após revolta, né? Que a gente tem muitas revoltas para se orgulhar, assim, ou para rememorar na história de Pernambuco. Mas aí falando também sobre outros elementos aqui do vitral. Por exemplo, essa figura aqui, essa mulher, ela se chama Mariene. Ela é essa mulher branca com um barrete frígio, que é esse chapéu vermelho. E aí, esse chapéu ele é de origem turca, mas ele ficou muito popular na Revolução Francesa, porque os revolucionários, era o costume deles colocar esse chapéu na cabeça. E aí, para vocês terem noção, essa imagem da Mariene, que é um símbolo, não existiu essa mulher de fato, mas ela é um símbolo da Revolução, da luta da Revolução Francesa. Ela, esse ano, vai ter Olimpíadas em Paris. E o mascote das Olimpíadas de Paris é um chapéu vermelho com 2 perninhas e 2 bracinhos, fazendo referência ao barrete frígio, a Mariene. Então, ela estará aqui nesse vitral, nessa arte, e segurando os louros da República, que era, né, o que os cônsules romanos colocavam na cabeça. Ela quer abençoar essa revolta, ela quer abençoar esse momento que é retratado em 1817 como um momento de república, de vitória, de luta. E aí, para isso também é utilizada a imagem desses homens liderando essa revolta, né? Batalhando. Então é a luta, é justamente esses elementos que o vitral quer retratar. E para finalizar, aqui a gente tem a figura do leão, né, que representa o leão do norte, que é o sinônimo para caracterizar o povo pernambucano. Então aqui é o leão do norte, a representação do povo,
e sob as patas dele a coroa e o escudo, símbolos monárquicos. Então, por que não dizer que isso é uma representação que o povo está acima da monarquia? E o povo, uma república, a legitimidade de uma república vem da sua Constituição, e a Constituição emana do povo. Então essa também é uma representação, pode-se dizer, da república acima da monarquia, que era justamente a principal luta, né, dos revoltosos. Além disso, aqui a gente tem diversas datas que contam sobre a história em si de Pernambuco, tem o período holandês, tem as outras revoltas, que aí ao decorrer da visitação eu vou explicando melhor para a gente, né, conhecer os outros lugares também. Não, mas só uma fala, quando você falou sobre a questão das lutas pela igualdade e a permanência ainda da atividade escravista, alguém pode não entender isso, mas é o que nós chamamos de anacronismo. Se a gente for olhar o passado com o olhar do presente, sem entender o contexto de cada época histórica, a gente pode entender, por exemplo, como é que pessoas tinham uma mente esclarecida, mas ainda defendiam tais coisas. Sabe? Essas coisas vão mudando com o passar dos anos, através de outras conquistas. Por exemplo, no movimento iluminista, as mulheres não eram incluídas nesse contexto de igualdade. Sim. A igualdade para todos seria igualdade para todos os homens. Tanto é que foi feita a Declaração das Mulheres do Direito da Cidadã e que foi rejeitada pelos revolucionários no contexto do iluminismo. Então, cada coisa deve ser feita, observada ao seu tempo, que também é importante para a gente olhar a história com menos preconceitos, vamos assim dizer, ou fazer certas rotulações, juízos de valor que podem ser equivocados, né? Muito bom. O próprio nome já diz o porquê, né? Tem todas as bandeiras de todos os estados do Brasil, óbvio que talvez não esteja faltando, né, para preservação, tal, restauração, mas a ideia é que esse ambiente aqui seja um ambiente de pluralidade e de debate. Assim, o palácio, como eu disse para vocês, é de 1841, construído pelo Conde da Boa Vista. Em 1841, o Brasil ainda era um império, mas aqui era um local de reunião da nobreza, da elite, né, dos políticos da época, e até hoje, e aí é uma exceção que o Palácio tem do Centro Histórico de Recife, que eu acho que se vocês ainda não viram, vão perceber que o Palácio ele é muito bem preservado, muito também por conta da sua praticidade na atualidade. Assim, essa sala aqui ela é tão bem cuidada também porque ela é utilizada até hoje. Então a gente consegue perceber que o ar-condicionado é no chão, as TVs são móveis, o sistema de som não é acoplado à parede. Isso porque você consegue unir, né, o uso do espaço no presente, porque aqui acontecem reuniões com deputados estaduais, com secretarias, com políticos, ao mesmo tempo que você também tem a preservação do espaço. Então essa sala aqui, o palácio como um todo, ele é estilo neoclássico. O que isso quer dizer? Quer dizer que une o classicismo greco-romano, a gente vê aqui a coluna grega, o arco romano, as representações, né, posteriores disso, e como os europeus da época acreditavam ser, ao mesmo tempo que você tem o modernismo. Então os afrescos aqui ao redor da parede, as cores serem tudo folheada a ouro, os lustres, que é principalmente o modernismo francês, que aí o palácio quer retratar. Por exemplo, essa sala é estilo Luís XVI, que é o rei que foi guilhotinado na Revolução Francesa. Então eu vou mostrar para vocês sala Luís XIV, XV e XVI. E aí é uma tradição, assim, é uma tradição arquitetônica. Quanto mais contemporâneo vai ficando, menos detalhista, mais minimalista vai também se incorporando. Então a gente consegue perceber que o estilo Luís XIV que a gente vai ver, ele é mais ligado para o barroco. Por exemplo, essa mesa aqui tem estilo barroca. A gente consegue ver muito bem o tanto de detalhes que ela, né, oferece. Assim, é tudo folhado a ouro, entranhas e entranhas. Sendo que essa sala é estilo rococó. O rococó já é uma releitura do barroco. Então já é tons mais suaves, mais lisos. A gente já percebe, por exemplo, paredes vazias aqui nessa sala. E aí a gente vai percebendo isso com o olhar, analisando as outras salas também. Mas falando também sobre essa mesa, ela é bem interessante porque ela é talvez a maior tradição aqui do Palácio
que é onde é assinada os documentos, os decretos mais importantes de Pernambuco. Então, por exemplo, quando tem a posse da governadora, é assinada aqui nessa mesa. Então, né, ano passado teve a assinatura da atual governadora Raquel Lira com o antigo governador Paulo Câmara, né, com ela se tornando oficialmente a governadora do estado. Documentos de saúde, segurança, educação, os mais importantes são sempre assinados aqui nessa mesa. Além disso, a gente também tem esses dois espelhos, que na verdade são escarradeiras, onde as pessoas cuspiam. Você tinha um hábito muito grande de mascar tabaco naquela época, e aqui ficava uma terra úmida, e você chegava e cuspia. Tanto que tem, assim, dá pra ver aqui, ó, você consegue retirar, e aí jogava fora, né? E limpava para cuspir novamente. Então, e também tem uma lenda que as pessoas flertavam cuspindo. Você tinha o costume daquela época que se você tivesse interessado em alguém, você olhava para ela, cuspia, e se ela tivesse interessado também, cuspia de volta. Então, era que hábito higiênico de flertar, né? Bom, bem... Era a forma que eles tinham. Verdade. Aqui, gente, é o brasão do estado de Pernambuco, e ele é um elemento muito interessante para conhecer a história do estado, justamente porque ele é o emblema oficial, e por ser oficial, ele quer contar algo para a gente. Por exemplo, aqui são 4 datas que ele rememora da história de Pernambuco. 1710, que é a Guerra dos Mascates, que foi uma guerra entre Recife e Olinda. 1817, como já disse para vocês, a Revolução Pernambucana. 1824, a Confederação do Equador, que foi uma segunda revolta com muitos dos mesmos preceitos da Revolução Pernambucana, então o iluminismo, o republicanismo. E também 1889, que é a Proclamação da República. E aí isso vai ser uma norma assim, que a gente vai perceber bastante, como o Palácio do Campo das Princesas e a própria história de Pernambuco tenta colocar o Estado como uma vanguarda, como um líder na luta republicana do Brasil. Então, as duas, das 4 datas, 3 começam, né, sendo movimentos republicanos, né, seja nacional ou estadual, ou regional, né? Mas o foco de todo o Palácio, da história de Pernambuco, é nos colocar como um Estado que o sentimento republicano nasceu primeiro aqui do que no Brasil como um todo. Então, é muito disso também. E aí, além disso, a gente tem a cana-de-açúcar e o algodão, produtos historicamente sempre produzidos aqui no estado, principalmente a cana-de-açúcar. O Leão do Norte, mais uma vez, assim, não pode faltar, é sempre... você quer falar de Pernambuco, do povo pernambucano, sempre coloca o Leão do Norte. Aqui, mais uma vez, o sol, então traz essa ideia de igualdade, então não o sol recifense, não o sol pernambucano. Aqui são todas as estrelas que fazem parte, né, que representam os municípios de Pernambuco, então são várias. E aqui é uma vista do centro para o mar, então aqui seria mais ou menos o Marco Zero, e aí é a vista dele para o mar. Então aqui é o antigo Forte do Picão e o antigo Farol do Recife, que hoje em dia são ruínas. Teve a modernização do porto no início do século XX, que aí eles infelizmente destruíram para modernizar a região. Mas aqui é uma vista de Olinda, e aí aqui é justamente... Por exemplo, fazendo prolongamento aqui, é o Parque das Esculturas de Brenan, que eu acho que vocês já viram, né? Que é meio que um cartão postal bem famoso em Recife. Olha, uma pergunta um pouco pessoal, mas legal. Isso aí, o palácio, né? Que acho que eu nem falei no primeiro, mas tanto o primeiro quanto esse segundo é da Casa Formentes do Rio de Janeiro. Então ele é uma casa de vitrais, então é um vitral carioca que foi importado, né, aqui para Recife. E se o primeiro vitral ele queria dar foco a 1817, né, era lá foco lá em cima, esse aqui quer dar foco a 1889, lá em cima também, né, tá mostrando 1889. Sendo que mais do que a data da proclamação da República, esse vitral ele quer falar sobre o movimento republicano aqui no Brasil e principalmente em Pernambuco. E para isso ele vai utilizar a figura dessas 4 mulheres, que as mulheres na história, por muitas vezes simbolizaram coisas maiores do que elas próprias. Por exemplo, ideologias, estados, a figura feminina por muitas vezes quis representar isso, tanto em pinturas, quadros, etc. Que vai ser o caso aqui nesse vitral.
Por exemplo, essa primeira mulher, ela representa a República Clássica. Aí consegue aferir isso porque ela está segurando uma folha de lobos, né? Então é essa República Clássica romana, dos cônsules, quase que utópica, assim, querendo voltar a uma origem. Então essa República utópica está apoiada em duas datas. 1889, óbvio, é quando a República é proclamada no Brasil, mas também 1817. Então, existiam essas duas datas e uma ideia de causa e consequência não é por acaso. É dar a entender que 1817 foi um embrião para germinar em 1889. É um grande protagonismo que isso quer retratar na figura dessa República Clássica entre 1817 e 89. Essa segunda mulher, ela representa o Brasil, tanto que ela está segurando o Brasil no país. E ela está sendo ajudada a se levantar pela Marielle. A Marielle é a única figura que se repete aqui entre o primeiro e o segundo vitral, justamente porque ela é a representação da República Moderna, não mais a República Clássica, mas sim da República Moderna, francesa, da tripartição dos poderes. Então o Brasil, ele não quer alcançar a República Clássica, ele quer alcançar a República Moderna e precisa da ajuda da Marielle, justamente porque o Brasil ainda é uma monarquia. Então, ela representar isso, é por isso que ela segura a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil é um símbolo, é algo a ser almejado, e aí o Brasil quer alcançar isso. Sendo que eu considero esse vitral muito ousado, porque tem uma lei aqui no Brasil, né, que a maior bandeira hasteada e a mais centralizada sempre tem que ser a bandeira do Brasil. E aí, nesse caso, não é isso que acontece. A maior bandeira e a mais centralizada é a bandeira de Pernambuco. Porque se tratando de 1889, se tratando de republicanismo e de formação republicana no Brasil, Pernambuco tem uma frente, é mais importante do que a própria pátria. Porque a gente tem movimentos republicanos anteriores de 1889. Por exemplo, eles utilizam todas essas datas aqui como argumento para esse protagonismo, que são todas as mortes políticas, né, dos líderes, tanto de 1817 quanto de 1824, que é a Confederação do Equador. Mais do que as mortes em si, também teve os territórios perdidos. Em 17 a gente vai perder a comarca de Alagoas, que hoje é o estado de Alagoas. Então até 1817 Alagoas fazia parte de Pernambuco. Em 1824 a gente vai perder a comarca do Rio São Francisco, que atualmente é o oeste da Bahia. Então todo o oeste da Bahia era parte de Pernambuco, todo o curso do Rio São Francisco até Minas Gerais era parte de Pernambuco. Pernambuco tocava Minas Gerais, a gente era do triplo do tamanho que é hoje, mas por nossas revoltas em 24 e 17 e também em 1848, que é a Revolução Praieira, que não é muito bem explicada, né, não é muito bem mostrada aqui no Palácio, muito porque ela já não segue mais os preceitos do iluminismo clássico, que em 1817 e 1824 seguem. Já é um pensamento diferente, um contexto histórico diferente, mas também é importante porque também se priorizou a República nessa terceira revolta. E aí aqui a gente tem também os emblemas dos 5 estados que fizeram parte da Confederação do Equador, que foi Pernambuco, Alagoas, recém-separada, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Esses 5 estados fazem uma confederação, ou seja, uma união entre iguais, e lutam para implementar uma república. E a data de 1824 não é por acaso. 2 anos antes, o Brasil tinha ficado independente de Portugal. Dom Pedro I assume e tal, sendo que em 24 é quando lança a primeira Constituição do Brasil, é uma Constituição outorgada, forçada por Dom Pedro I. E aí essa Constituição cria o poder moderador, que era um 4º poder, que tornava a Constituição quase que absolutista, com o rei tendo superpoderes. Então pensa isso, para a elite regional pernambucana, que era isso em sua essência republicana, que acreditava na tripartição dos poderes, ter que engolir uma Constituição outorgada absolutista.
Então, no mesmo ano que se organiza esse movimento, essa confederação, e se luta contra. E uma curiosidade, chamam a Bahia para fazer parte da confederação, sendo que a Bahia, naquela época, eles se acreditavam mais a parte do Sudeste, que estava sendo criada essas ideias, né? Mais a parte real, né? do real no sentido de realeza do Brasil, do que da revolta. Então, não é por acaso que a Bahia que é favorecida territorialmente com o fim da revolta, que eles ganham metade, 2/3 de Pernambuco no final da revolta. Alguma dúvida? Não, só assim, houve a fala, essa questão do vitral, que foi muito bem explicado e tal. Alguém já fez alguma objeção no passar do tempo que você teve a fazer explicações aqui, do tipo de um super enaltecimento de Pernambuco, até em relação a bandeira estar acima da bandeira do Brasil, até porque o ideal do republicanismo envolveria os estados estarem abaixo da federação, né? Ou seja, a prevalência do federalismo, né? Acerca dos estados. Então, alguém já teve alguma fala, alguma coisa desse tipo? É engraçado. Claro que não seria algo direto, porque você está fazendo uma explicação do vitral, ou da mensagem do vitral, né? É engraçado porque as visitas aqui no Palácio, elas se dividem entre pernambucanos, né, e assim, diversas cidades aqui, e muitos estrangeiros de fora. Então, assim, os estrangeiros, quando a gente explica isso para eles acham engraçado, interessante e tal. E os pernambucanos se orgulham disso. Sim. E normalmente reforçam eles. Não, exato. Dificilmente vai ter alguém de um outro estado, né? No caso, beleza. E quando é de outro estado, também acha interessante. Sim. Outra pergunta. Esse pensamento aqui que levou alguém a pintar essa bandeira acima do Brasil, é um movimento pré ou pós da independência de Pernambuco do Brasil? Pós. Esse vitral, ele não é da época. Ele é do início do século XX, que foi quando teve uma grande reforma aqui no Palácio, que é justamente esse último andar aqui, ele é todo, e a gente vai subir nele, ele é todo do século XX, do início do século XX, 1918, 20. Então esses vitrais também são dessa época. Então esses vitrais, eles estão retratando mais o pensamento de uma sociedade dessa época. Tanto que eles já tinham a bandeira do Brasil República, né? Que essa é a bandeira do Brasil República. O Brasil Império é uma outra bandeira. Então, é um olhar do século XX para os movimentos do século XIX. Então, já é uma releitura disso e como posso dizer, um ato deliberado de se dar protagonismo a Pernambuco. Ok. Esse andar é do início do século XX, então, por exemplo, era o local da residência do governador. Então, desde aquela época de 1918, quando esse andar foi construído, até 1985, com a redemocratização, todos os governadores residiram aqui no Palácio. E esse é o quarto original onde eles moravam, onde eles dormiam, etc. Então, e todos os móveis, eles estão restaurados, né, eles estão preservados e são os mesmos móveis da época. Então é um olhar passado interessante. Não. Eu posso dar uma parte? Claro, pode ir. O governador aqui de Pernambuco, e já foi ministro de Vargas, uma figura bem importante nacionalmente. Quando ele foi ministro, ele dormia nesse quarto, né, tradição ainda, e ele morre nessa cama. Ele teve um infarto e ele morre nessa cama, e até hoje falam que o palácio é mal assombrado pelo espírito de Agamenon, principalmente tocando esse piano aqui, que é um piano alemão. Tem que ter alguma. Você já ouviu alguma coisa? Tem que ter alguma coisa, né? Que o pessoal. Agamenon Magalhães, antigo governador, né? Tem vários relatos, assim, tem alguns funcionários aqui do palácio que têm medo de subir esses andares acompanhados, justamente porque, por exemplo, eu tenho uma colega de visitação também, que ela chegando aqui num sábado, não hoje, né, mas num sábado,
para abrir o palácio, assim, o palácio ainda sendo aberto, para começar as visitas, quando ela foi assinar o ponto, ela estava ouvindo uma música, assim, vindo de cá, ela, tipo, Agamenon tocando. A pessoa toca com algum pianista estilo? Não, só Agamenon. Só Agamenon. E aí aqui, gente, é o Salão Nobre do Palácio, que ele é o estilo Luís XIV, que eu falei para vocês. Então vocês conseguem perceber como ele é mais detalhado, mais entranhado, assim, com menos paredes vazias que o Salão das Bandeiras, que é estilo Luís XVI. Justamente porque o estilo Luís XIV é mais ligado para o barroco. Então, isso arquitetonicamente falando, dá para perceber bastante. Mais do que isso, eu acho muito interessante a arquitetura porque ela é um olhar da sociedade para o seu tempo. Então, essa sala é um olhar da sociedade para aquele tempo. Então, tem uma característica muito importante dessa sala para isso, que é justamente aqui é o Salão Nobre, ou seja, era o local de reuniões, de visitas, com comitivas, com convidados importantes, todos se reuniam aqui nessa sala comum. Sendo que quando iniciavam as discussões políticas, né, e as reuniões de fato, tinha-se uma separação por gênero. E aí, nessa sala anexa, ficavam as mulheres, no que ficou conhecida como a sala dos presentes, porque elas ficavam trocando presentes entre si. E aí ficavam também os meninos, né, que ainda eram muito jovens, e dá pra ver que a sala é em tons de rosa. E aí os quadros são de outras mulheres, a gente vai perceber também olhando a outra sala, são traços mais finos aqui. E aí no lado oposto do Salão Nobre tá a sala dos embaixadores, que era onde ficavam os homens, que aí é em um tom azul claro. Então a gente vê como na própria arquitetura do palácio tem essa separação de gênero. Então é um olhar da época, que está bem visível na arquitetura também. Bom, gente, aqui é o Salão Nobre, né, que é a outra parte dele, né, a gente deu toda aquela volta, e tem algumas curiosidades aqui. Primeiro, né, o Salão dos Embaixadores, dá pra ver como ele já foi pensado diferente, um azul claro, né, nas poltronas, os quadros já são de batalhas, já são uma outra ideia, né, não é que nem os outros quadros, que eram mulheres, que eram a casa, enfim. E aí, também a gente tem uma outra curiosidade, que são esses vasos, que são vasos chineses. Se vocês chegarem perto, dá pra ver que eles estão quebrados. Teve toda uma restauração para eles voltarem ao formato original deles. E foi um presente do Estado chinês para o Estado de Pernambuco. Então, é uma peça assim, muito bonita e importante. Uma outra curiosidade também é aqui na parede, que os restauradores deixaram pra gente como um exemplo da técnica que eles utilizaram para achar a cor original do palácio. O que eles fizeram? Eles esculpiram a parede cor por cor e a partir disso descobriram cada tonalidade que o palácio já teve. O palácio já foi branco, azul escuro, marrom, e dessa forma eles conseguiram encontrar a cor original que ele tinha na época da sua construção. Nesse salão, início do século XX. No palácio como um todo, 1821. E aí, o que eles fizeram a partir disso? Pintaram o palácio com a mesma cor que ele tinha em sua época. Essa cor hoje é a mesma da época da sua construção, da sua fundação. Legal. Eu acho isso muito legal mesmo. Pronto, e agora a gente vai descer, não é, João? Um dos primeiros elevadores daqui de Pernambuco. De quando tem esse data? Do início do século XX, 1918, 20, na mesma construção do segundo andar aqui, foi quando teve os elevadores, os vitrais, etc. Pronto. Imagina se fosse antigo. Ó, dá pra ver a linha ali, ó. Essa linha não tora. Isso aí são cabos de aço fortíssimos. A área central do palácio. Porque era muito comum os palácios terem essa área, né, sem estrutura, justamente para ter circulação de ar. Por isso tantas janelas, né, tantas portas, porque era a forma que eles tinham de circular o ar, de ficar fresco. Então aqui é justamente pensado para isso.
mesmo? Tu consegue, Gabi? Eu não. Olha só. É a árvore que dá nome ao Brasil. É o pau-brasil. Que a história diz que o nome verdadeiro era Ibirapitanga. Nunca existiu para o Brasil. Já ouviu isso, Rony? Sim, sim. Tem algum fundo de verdade nisso, Rony? Olha, é porque há relatos de que o pau-brasil não é se remetendo o nome Brasil, na verdade, não seria relacionado à ave, mas seria relacionado à deusa das águas, uma questão de divindade que era chamado. Outros, questão do Brasil, porque Brasil tinha associação de brasa pela cor avermelhada da árvore, né? Do pigmento avermelhado, que aí fazia associação pelo nome italiano, como o João falou. Então, existem discussões nesse sentido, né? Tem uma versão que prevalece, mas existem questões aí sobre isso ainda. Mas como tudo em história, né? Como tudo em história. A história não é uma ciência absoluta, nem passível de releitura ou redescoberta, né? Você é historiador de Baribe, né? Que é momentos antes ele ter a foz dele lá com o Oceano Atlântico. E aí é muito interessante porque Recife, historicamente, é conhecida como a Veneza brasileira. Isso. Por conta do fluxo dos rios no contexto urbano. E aí o palácio, antigamente, a frente dele era para cá, para o rio, justamente porque o trânsito era muito mais feito, né? O trânsito urbano era muito mais feito por barcos do que pelas estradas. Então, aqui, esses jardins, que foram jardins projetados por Burle Marx, que é um paisagista de família francesa bem importante, principalmente para Recife, fez a Praça de Casa Forte, a Praça do Derby, praças bem importantes aqui da cidade. Você tem todo esse paisagismo de palmeiras imperiais, etc. Mas ao mesmo tempo, todas essas árvores, elas serviam também para tampar a vista que as pessoas tinham do rio para o palácio, para que eles não conseguissem ver o que estava acontecendo no palácio. Então era a medida de segurança da época, né, da nobreza, que faziam isso justamente para impedir a visão, mas óbvio que também tem toda a beleza, né, das árvores. Sim. E aí aqui a gente tem o Rio Capibaribe, do outro lado a Rua da Aurora, né, que é um outro cartão postal da cidade. E aqui tem dois prédios bem emblemáticos, né, de Recife, que é primeiro a ALEP, que é a Assembleia Legislativa de Pernambuco, onde ficavam os deputados estaduais, ficavam porque agora o prédio ficou muito pequeno e aí construíram um atrás dele, que é aquele prédio cinza, né, com espelhos pretos, que hoje é o prédio anexo, que é onde eles trabalham de verdade. A ALEP, que é esse prédio histórico, está sendo reformado para também virar um museu. Então é bem interessante como as esferas de poder aqui de Recife, de Pernambuco como um todo, orbitam o rio. Então aqui é o Palácio da Justiça, o Executivo. Ali é a ALEP, o Legislativo. Do outro lado da praça é o Palácio da Justiça, que é o Judiciário. Todas permeando o rio. Ali é a prefeitura da cidade, com o prédio mais moderno, né, com o grafite de Luiz Gonzaga, também próximo do rio. Então é muito interessante ver como o rio ele está sempre presente na arquitetura da cidade, principalmente nos prédios mais imponentes, históricos, né? Se Brasília tem a Praça dos Três Poderes, aqui a gente tem o Rio dos Três Poderes. E a outra construção também emblemática é esse prédio vermelho, que é o Ginásio Pernambucano, que ele é o colégio em funcionamento mais antigo do Brasil. Ele é do final do segundo reinado. Então, para vocês terem uma ideia, o formato dele é de 2 romano, de cima, né? De cima dá para ver o 2 romano, porque ele é em homenagem a Dom Pedro II. E ele é um colégio em funcionamento desde aquela época até hoje em dia. Então ele continua sendo um colégio de excelência, um dos melhores públicos aqui do estado. E ele tem um museu particular porque a história dele é muito única. Mas é bem interessante como ele ainda continua sendo utilizado, né? E fala muito sobre permanência de monumentos históricos, né? O que fazer com eles.
Mas é isso. Guia, esse rio, ele é também, eu acho que já ouvi, se eu não estiver equivocado, era exatamente o canal onde os nativos africanos eles vinham nas suas embarcações para o Brasil como escravos, muito interessante. Aqui era o rio da cidade, então tudo acontecia aqui nesse rio, de escravizados chegando, saindo, tudo, absolutamente tudo. Mas mesmo que você não disser uma outra área, aqui na Bahia, tornou um versário de certa forma, né? Olha ali. Não é gaivota, né? Garça. Lá no interior fala galça, a turma, mas não é com L, é com R, né? É legal. Olha aí. Que berçário, mano. Ali os novinhos ali. Meu Deus, que lindo, bonito. Esses brancos aqui devem ser as fezes deles, né? Sim. Acumulando aqui. Um barquinho e tal, que aí se tivesse algum tumulto, protesto, o governador, o presidente de província, né, na época E túnel, não fizeram túnel, que era muito, naquela época era... a gente fica um grande mangue, né? E aí, não dá, encheria de água. Principalmente essa área aqui. Aquela capelinha que o Frei Caneca se escondeu na Revolução, tá lá na Ilha de Itamaracá, deu uma volta na ilha, tá lá até hoje lá. Já foi lá não, né? Não, hoje você foi lá. Olá pessoal, essa foi a nossa visita, né, no Palácio das Princesas, aqui no centro de Pernambuco, centro de Recife. E se você gostou, curta, compartilhe, passe essa informação adiante. Se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda. E vamos compartilhar a história para mais pessoas. Valeu!